Bom, pessoal, então hoje a gente vai discutir aqui um tema bem relevante para quem está querendo começar a trabalhar na área de desenvolvimento de jogos e bem recorrente, né, no curso de jogos que eu dou aula, que é justamente por onde começar a desenvolver e aprender a desenvolver jogos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Tecnologia em Jogo. E para quem não me conhece, meu nome é José Ricardo, eu sou professor e pesquisador. E se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, já pensa em se inscrever para não perder os próximos vídeos. A gente acaba vendo todos esses jogos, né, super complexos, com gráficos ultra realistas, com mecânicas realmente impressionantes. E aí a gente fica imaginando, né, como é que eu chego nesse nível? Será que eu já posso começar a desenvolver um jogo com todo esse nível de complexidade? Então, eu acho que, como eu falei, é um tema bem importante e relevante, porque a gente muitas vezes fica frustrado. A gente começa a desenvolver, a gente entra nessa área, começa a desenvolver o projeto e o projeto realmente, na maioria das vezes, ele não é o que a gente vê no mercado, tá? Então isso acaba frustrando a gente. Então aqui eu quero trazer os melhores 5 clones de jogos para começar a aprender o desenvolvimento de jogos. Porque a partir desse momento, a partir do momento que você começa do simples e vai avançando os níveis de complexidade desses jogos, você acaba adquirindo conhecimento, você acaba adquirindo habilidades que te permitem, né, realmente criar projetos mais complexos. Só que você começar realmente de um projeto super complexo, sem as noções básicas e habilidades essenciais para essa área, realmente fica bem complicado e acaba deixando a gente até ansioso, né? Porque a gente quer atingir aquele nível que a gente vê, mas a gente ainda não está no estado adequado para produzir aquilo, né? Na maioria dos casos. Então, nesse vídeo, tá, a gente vai falar um pouco aí sobre esses 5 clones de jogos e como ele vai evoluir a habilidade de vocês e quais as complexidades que cada um desses jogos tem. Então, vamos lá falar um pouco sobre esses jogos, galera. Bom, pessoal, então vou começar aqui com o nosso primeiro jogo, né? O nosso primeiro jogo não poderia ser diferente. Ele é o Pong e, de acordo com historiadores, né, ele foi o primeiro jogo aí que surgiu na história dos jogos. E, basicamente, ele é um jogo, né, super simples, realmente ótimo para iniciantes que estão, né, realmente querendo entrar nessa área para poder começar a desenvolver. E ele ensina os conceitos básicos que nós temos nos jogos, como, por exemplo, a movimentação, detecção, né, de colisão entre objetos e a entrada de usuários. Esses conceitos, né, eles são fundamentais e cruciais para qualquer desenvolvedor de jogos. Então, no Pong a gente tem, né, uma bolinha que fica sendo rebatida entre os controladores, né? Então você tem o controlador do lado esquerdo e o controlador do lado direito. E esse controlador, você pode, por exemplo, pensar em 2 pessoas, né, no mesmo teclado, usando aí o controlador do lado esquerdo e o controlador do lado direito. E o objetivo é você conseguir, né, de fato, que a bolinha ela consiga ultrapassar a borda esquerda ou direita da tela. Então, se ela ultrapassa a borda direita, o jogador, né, da direita perde, e se ela ultrapassa a borda esquerda, o jogador da esquerda perde. Tá? Então, é um jogo bem simples. E quais são os desafios que a gente tem na construção do Pong? É justamente você implementar a movimentação dessas barras, né, da barra esquerda e da barra direita, e também da bola, né? Outro ponto, outro desafio para esse jogo é garantir a detecção de colisão precisa entre a bola e as barras e manter, né, a física do jogo simples, porém funcional. Então essa física seria justamente, né, a colisão
e a movimentação dessa bolinha quando ela colide com essas barras. Então é um jogo super simples, né? Claro que a gente pode colocar aqui alguns outros desafios, né? Como por exemplo uma barrinha dessa sendo controlada pela IA, né? Ou até mesmo você colocando essa barrinha sendo controlada por um jogador não local, ou até um jogador em rede. Só que esses são desafios um pouco mais complexos, né? E o nosso foco aqui é a gente trabalhar com desafios menos complexos. Então fica aí o primeiro jogo, né? A primeira ideia de jogo para poder vocês desenvolverem. Bom, pessoal, para o nosso segundo jogo, a gente tem o Snake. O Snake, para quem não conhece, ele é um jogo que vinha em celulares antigos, né, lá nos celulares da Nokia, por exemplo. O jogo da cobrinha, né, era muitas vezes conhecido como o jogo da cobrinha. E nesse jogo, seu objetivo era controlar a cobrinha, né, movimentar essa cobrinha no cenário e, ao mesmo tempo, evitar que ela colidisse com as bordas da sua cena. Além disso, você tinha que coletar alguns elementos que apareciam na sua cena, né? Sejam esses elementos frutas ou até blocos. E quando você coletava esses blocos, o que acontecia? O corpo da sua cobrinha aumentava, né? E uma outra restrição era que conforme você fosse movimentando a cobrinha, você não poderia colidir a cabeça da cobrinha com o corpo. Então, quais são os desafios do Snake? O principal desafio aqui, pessoal, é que agora a gente vai ter manipulação de matrizes, né? Já que muitas vezes a gente representa esse cenário do jogo como uma matriz bidimensional. E cada vez que você gerava um elemento para ser coletado, né, um elemento que era gerado de forma randômica, ele ficava numa posição dessa matriz, né? Além disso, você tem o controle de estado do jogo. Por que você tem o controle de estado? Porque a cada momento essa frutinha ela vai estar em um lugar, né? Então você precisa identificar onde ela está para que você consiga identificar quando o usuário conseguiu comer essa fruta, tá? Outro ponto importante, né, é o crescimento dinâmico dos objetos, já que à medida que você come essa fruta, o tamanho da sua cobrinha ele vai aumentando. Então ficam, né, essa complexidade em relação ao primeiro para esse jogo do Snake. Terceiro jogo, pessoal, é Space Invaders, um jogo bem conhecido aí da época do Atari e que hoje até existem alguns clones, né? Claro, com algumas melhorias, porque realmente ele foi um jogo, na verdade, que tinha umas mecânicas bem interessantes. Então, Space Invaders, ele é um jogo onde... O que ele vai contribuir para o aprendizado de vocês? Né? No jogo Space Invaders, você vai aprender a lidar com múltiplos objetos em movimento, já que você tem os inimigos, né? Você tem fileiras de inimigos ali e eles se movimentam seguindo um padrão, né? para cada fileira daquela. E a lógica de comportamento dos inimigos. Como eu falei, cada inimigo desse vai ter um comportamento, né? E além disso, pessoal, cada conjunto de inimigos, eles têm o mesmo comportamento, né? Então, isso inclui, por exemplo, criar padrões de movimento e também gerenciar eventos de tiro, tanto para o jogador quanto para os inimigos, já que alguns inimigos atiram. Bom, quais são os objetivos, então, desse jogo, né, que você pode colocar como aprendizado? A manipulação desses múltiplos objetos em movimento. Agora você não tem só mais um elemento estático, né? Você tem agora inimigos realmente que se movimentam. A lógica de comportamento desses inimigos, já que eles têm uma lógica, e reparem que a lógica para cada grupo de inimigos ela é diferente. E também a implementação de um sistema de tiro. Ou seja, agora você tem tanto os inimigos quanto o jogador atirando também.
E, além disso, esses tiros eles são criados de forma dinâmica e você vai realmente precisar lidar com o gerenciamento desses tiros, de forma que você não, por exemplo, estoure a memória da sua máquina, né? Então você vai precisar realmente gerenciar como a criação e a destruição desses tiros ela acontece. Então repare, pessoal, que realmente já é um pouco mais complexo esse jogo, né? Bom, pessoal, chegamos aqui no nosso quarto jogo e o quarto jogo é o Breakout. Aquele joguinho onde você controla uma barrinha e seu objetivo é quebrar os blocos que ficam na parte superior da tela. Aqui você vai precisar trabalhar com uma física um pouco mais desafiadora, né? Um pouco mais rebuscada. Por quê? Porque não sei se vocês já repararam, mas dependendo do ângulo de colisão da bolinha com cada bloquinho desse, você não tem uma reflexão, né, da bola perfeita, tá? Então, dependendo do ângulo de colisão, a bola ela vai ter uma certa reflexão que vai ser diferente, né, baseado aí nesse ângulo de colisão. Então, isso por si só já é um desafio. E, além disso, em muitos casos, você adiciona também um pequeno valor randômico ali para poder realmente não ficar uma coisa muito precisa, né? Para ficar uma coisa mais desafiadora. E também você vai precisar implementar sistemas de vida e níveis de dificuldade, tá? Ou seja, cada vez que você que você passa uma fase, você vai ter que pensar, né, em algumas possibilidades, tá, de progressão e de pontuação para esse jogo. E a minha sugestão aqui é que de repente você aumente a velocidade da bolinha. À medida que o jogador ele for passando de fase, você aumenta a velocidade para que o jogo realmente fique um pouco mais desafiador. Então, você vai precisar também trabalhar com o quê? Você vai precisar trabalhar com uma estrutura um pouco mais... uma estrutura de jogo um pouco mais complexa. Então, o objetivo daqui do aprendizado é uma física um pouco mais complexa do jogo, detecção de colisão um pouco mais avançada e sistemas de vida e de níveis, né? Você vai ter um nível que você vai, por exemplo, aumentar o nível da velocidade da bola e também você vai ter a quantidade de vida que o jogador tem. Então, repare que já ficou um pouco mais complexo aí, né, o jogo por conta desses níveis de fase que você vai ter à medida que o jogador realmente ele consiga ir avançando no jogo. Bom, chegamos aqui no nosso quinto e último jogo. E não poderia ser diferente, né, pessoal? Chegamos aqui no Pac-Man. Pac-Man é um jogo que a gente olha para ele e acha que ele é muito simples, mas na verdade ele tem várias complexidades ali implementadas. O Pac-Man, ele é um jogo que traz um pouco da inteligência artificial para os inimigos, né? Então, lá no jogo do Pong, que eu falei para vocês que vocês poderiam, de repente, deixar a outra barrinha sendo controlada pela IA, né? Isso como uma sugestão. Aqui não, aqui já é obrigatório que você tenha essa IA aplicada para os fantasmas. E é uma inteligência artificial básica, tá, pessoal? Não é uma inteligência artificial muito rebuscada, né? E para quem não conhece, o jogo original ele tinha alguns comportamentos diferentes para cada fantasma. Então, por exemplo, você tinha um fantasma que perseguia de fato o jogador, né? Você tinha um que tentava perseguir, mas não seguindo o melhor caminho, né? Então, acho que um desafio aqui é você tentar trazer essa IA que foi implementada para o jogo original, né? Para o seu clone também, para você justamente colocar um nível de desafio para o jogo, para o projeto um pouco maior. Então, como eu falei, você vai ter, além da IA e do gerenciamento de mapas,
você também vai precisar gerenciar a progressão de níveis e estados do jogo, né, de forma um pouco mais complexa. Já que, por exemplo, quando você come a pílula, você fica num estado, quando você não come, você está em outro, e você tem esse tempo que você fica invencível, né? Aqui você também vai precisar trabalhar com os mapas e os caminhos, né? Como eu comentei. Você vai precisar trazer um pouco da transição de estados. Então, para quem não conhece, né? A gente pode usar aqui uma máquina de estados para poder criar toda essa transição e especificar quais são as condições que fazem um estado mudar para outro. Então, repare que aqui realmente o projeto ele já exige de você um pouco mais de conhecimento, né? E você vai adquirir com esse projeto conhecimentos bem mais avançados em relação aos anteriores, tá? Então, fica aqui para vocês a sugestão do Pac-Man. Bom, pessoal, então esse foi um vídeo para quem realmente quer começar na área de desenvolvimento de jogos e não sabe por onde começar, né? Aqui eu trouxe os 5 jogos em ordem de complexidade, onde você, à medida que você vai desenvolvendo cada um deles, você vai ganhando habilidade para poder desenvolver o próximo, né? E assim complementar ainda mais o seu conhecimento. Então, sugiro, tá, que vocês sigam essas sugestões aqui de jogos, né? Para realmente conseguir avançar no conhecimento de vocês, nas habilidades de vocês para desenvolver jogos. Depois, a partir daí, eu acho que existem outros jogos, né, que eu penso que seria interessante para poder aumentar mais ainda o conhecimento de vocês e a habilidade de vocês. Mas isso daí seria assunto para um outro vídeo. E deixem aqui nos comentários se vocês já desenvolveram alguns jogos desses, né? O que vocês acharam, se realmente foi complexo, e o que você aprendeu com esses jogos, tá? Deixa aqui nos comentários para a gente poder ir discutindo. E se vocês quiserem, pessoal, se for do interesse de vocês, né, dependendo aí do número de pessoas que tenham interesse, a gente pode trazer uns vídeos começando a desenvolver esses jogos, tá? Começando lá do início, né, a gente vai discutindo um pouco sobre o desenvolvimento e aí a gente chega até o 5º jogo, tá? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve no canal para não perder os próximos. E se gostou do vídeo também, já deixa o like aí. E é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até mais.